E para finalizar essa aula, eu vou dar uma pincelada só aqui em alguns termos que vocês também podem encontrar nos livros, tá? Para facilitar aí o entendimento de vocês. Eu tô aqui falando de cristal e mineral, mas qual é a diferença um do outro? Tem diferença? Começando lá do começo, né? A palavra cristal vem do grego crustálos. Eu acho que a pronúncia é assim, tá? E significa tanto gelo quanto quartzo. É o mesmo significado para a mesma palavra. Tá? Isso porque antigamente pensava-se que o quartzo incolor, aquele quartzo branco que eu mostrei um pouco aí antes, pensava-se que ele fosse gelo super congelado de modo que ele nunca ia derreter. Tá? Por isso que crustalos significa tanto gelo quanto quartzo. O termo cristal ele se refere a toda substância sólida cristalina, ou seja, toda substância sólida que tem um arranjo atômico ordenado e que, por sua causa, pode exibir externamente faces planas. Tá? Então, vidro não é cristal. Vidro não tem o ordenamento dos seus átomos. Tá? Açúcar é cristal, mesmo sendo orgânico. Tá? Eles são cristais de açúcar, porque eles também têm um ordenamento desse sólido. Tá? Cristais não são necessariamente minerais, né? Era isso que eu estava falando. E há também os cristais que são formados em laboratório. Tá? Nesse caso, não são minerais, mas são cristais. Né? Cristal não é um termo exclusivo da mineralogia, assim como cristalização, recristalização, estudos de cristalografia. Tá? A NASA, inclusive, faz estudos cristalográficos com diversas substâncias na estação espacial, tá? Visando aí múltiplas aplicações, desde engenharia de material até interação bioquímica farmacológica, tá? Pra vocês terem noção. Qual vai ser a melhor estrutura cristalina que vai levar mais rapidamente tal fármaco, tal substância para aquele órgão ou para aquela... que vai ter uma interação mais rápida entre essa substância que é um remédio com a enzima, com a proteína, com termos médicos me fogem aqui agora, tá, pessoal? Mas esses estudos são bem amplos, tá? Tem aplicações inúmeras. Mas então, o estudo dos cristais e suas formas, que é a cristalografia, tá? Como eu falei, não é um ramo exclusivo da mineralogia. Agora, substâncias sólidas cristalizadas em laboratório que são cristais, mas não são nem mineraloides, nem minerais. Então, o cristal ele pode ser um mineral, mas todo mineral vai ser cristal, tá? Porque todo mineral vai ter uma estrutura cristalina. E o que tem estrutura cristalina, se for sólido, é cristal. Tá? Então, se o cristal for de origem natural, não formado em laboratório e inorgânico, ele é um mineral. Tá? Nenhum mineraloide, pela definição, é cristal, tá? Porque não apresenta estrutura cristalina, ordenamento atômico. E nem todo mineral vai cristalizar em condições ideais para a formação de cristais perfeitos, né? Que a gente chama, porque a gente tem mania de chamar cristal só aqueles cristais com faces bonitinhas, geométricos, tá? Mas não é assim. Um cristal que não tenha, um mineral, desculpa, que não tenha uma forma com faces geométricas, ainda assim é um cristal, tá? Tanto que é bem comum a gente o tempo inteiro falar o cristal de quartzo, o cristal de biotita, o cristal de feldspato. Então gravem que todo mineral é um cristal e não é errado chamar um mineral que não tenha assumido essa forma geométrica perfeita de cristal. Tá? Mas é errado chamar substâncias que não são minerais de mineral. Tá? Então, cristal de açúcar chamar de mineral. Tá? Como nem sempre os minerais aparecem na natureza completos, né, com todas as suas faces, bonitos, tá? Aliás, a maioria das vezes isso não acontece, a gente raramente trabalha. Se a gente não trabalha em museu de mineral, se a gente não trabalha com gemas, tá? Que são rochas para minerais para laminação, né, pedra preciosa, tá? É muito difícil a gente trabalhar com cristais perfeitos, tá? Lembrando aí que o crescimento mineral é frequentemente limitado pela falta de espaço. Tá? E pensando em rochas cristalinas no interior da crosta, é bem difícil elas acharem espaço, né? A crosta não tem espaço vazio.
Então, assim, leva a uma classificação, tá? De quão bem cristalizado está o mineral, quão bem desenvolvidas estão as faces. Então, a gente tem aqui os minerais euédricos, tá? Ou euedrais, tá? São aqueles que possuem todas as faces, tá? Ele geralmente está associado a um crescimento em uma cavidade aberta, tá? Crescimento com espaço. Subédricos são os que possuem algumas faces, mas não todas. E os anédricos, que não mostram nenhuma face cristalina, tá? Geralmente está associado a um crescimento apertado, tá? Vocês podem achar o termo anedral também. E os cristais anédricos ou anedrais são predominantemente na natureza, tá? São predominantes. Eu deixei aqui essa imagem, porque eu acho ela bem didática. Eu quis mostrar o mineral para vocês, né? Para vocês verem como que é um mineral anédrico, subédrico e euédrico. Mas aqui tá esse desenho, tá? Então, todas as faces, tá? Geométricas formadas aqui, planas, bem bonitinhas, são minerais euédricos e indicam um crescimento totalmente livre, ressaltando aqui que isso é uma situação muito rara. Tá? Subédricos, né? Crescimento parcialmente condicionado pela falta de espaço, então você tem algumas faces bem formadas, tá? Outras não. Outras você tem aqui competição com outros minerais. E os anédricos, tá? Que tem um crescimento fortemente condicionado pelos outros cristais envolventes, tá? Isso aqui quer dizer que está tendo uma competição por espaço. Opa, esqueci de falar um negócio. Quanto mais calmo, com menos energia for o meio, quanto mais lento o processo de cristalização e quanto maior o espaço disponível, mais desenvolvido, melhor, mais perfeito vão ser os cristais que são formados, tá? Então, mais euédrico vão ser os cristais. Outro aspecto importante de se analisar minerais é a identificação da sua natureza cristalina. Tá? A gente vai ver mais para frente no curso que o método usado para identificação mineral, tá, é dependente, boa parte, de quão facilmente essa natureza cristalina é reconhecida. Ou seja, depende do tamanho dos cristais. Tá? E assim, amostras, sejam de rocha, seja de mineral, tá? Elas vão ser chamadas de macrocristalinas, quando a natureza cristalina é determinada a olho nu, tá? No máximo usando uma lupa. Eu não estou com nenhuma aqui agora, mas na aula eu mostro para vocês. Tá? Então, todas essas fotografias que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente consegue reconhecer os minerais, né? Ou pelo menos os limites entre eles, tá? A gente consegue reconhecer que existem minerais diferentes. Aqui tem um mineral azul com um tipo de forma, aqui tem um mineral branco com outro, aqui tem rosa, tem branco, tem preto, né? Aqui tem azul com formas diferentes. A gente vê que eles ocorrem, né, de uma forma diferente, né? Esse aqui é todo laminadinho, esse é cúbico, esse aqui parece uma maçaroca, né? Ou seja, a gente consegue identificar diferentes propriedades de diferentes minerais, porque eles ocorrem como agregados macrocristalinos. Mas quando eles ocorrem em agregados milimétricos a submilimétricos, ou seja, são muito pequenos, são chamados de microcristalinos. Geralmente, rochas vulcânicas são rochas microcristalinas. Então, vão ser aí substâncias que ocorrem como agregados finamente granulados, tá? E a sua natureza cristalina somente pode ser determinada com o auxílio de um microscópio. Tá? Nem com o olho, não olho nu, nem a lupa, a gente consegue distinguir cristais, tá? Olhando aqui para essa rocha, a gente não consegue ver limite entre os cristais. A gente vê uma massa única, tá? Chamada diafanítica. Também é um termo derivado do grego, que significa invisível, tá? Que é o que está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui, parece que esse mineral, essa rocha aqui é composta só por esse mineral escuro aqui, né, preto. E quando a gente vê no microscópio, tá, nessa imagem aqui da direita, a gente consegue identificar cristais e limites e a gente vê que ela não é formada só por um único mineral de cor escura, tá? Então, vejam aqui no cantinho, tá? Tem aqui a escala, tá? Isso aqui é chamado de fotomicrografia, tá? É uma fotografia tirada ao microscópio eletrônico petrográfico, tá? Então, essa escala aqui tem 1 milímetro. Então, vejam que a maioria dos cristais da amostra tem pouco mais de 1 milímetro. E a gente não ia conseguir visualizar, identificar, descrever a olho nu. E tem ainda minerais que ocorrem na forma de agregado cristalino tão pequenininho, tá? Que os cristais não podem ser individualizados nem com ajuda, nem com observação sob o microscópio, tá? E eles são chamados de minerais criptocristalinos. Mas eles podem ser detectados pela técnica de difração de raio-x. Ou seja, olhando aqui, a gente não consegue separar
um cristal do outro, tá? São todas amostras monominerálicas, tá? Então aqui a gente tem um agregado policristalino monominerálico. São vários cristais de um mesmo mineral. Tá? Todas essas aqui. Tá? Então, olhando aqui, a gente olha, né, como se fosse uma massa uniforme. Vejam que ela é diferente da massa afanítica. Tá? Vejam a textura, a aparência. Tá? Ela tem um aspecto mais ceroso, tá? Um aspecto meio de borracha, até aparece aqui, né, esse verde. Tá? Que é bem diferente do microcristalino. E esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são de minerais criptocristalinos da variedade calcedônia. Tá? Calcedônia é um silicato do grupo da sílica, tá? É a variedade criptocristalina do quartzo. Então é um quartzo muito pequenininho. Tá? Ele recebe um outro nome porque ele vai indicar processos de formação, de cristalização. Então a gente acaba dando nome bem diferente para as coisas para ficar mais rápido, tá? A associação entre uma coisa e outra. Tá? Então aqui a gente tem jaspe, que é vermelha, ônix preto, crisoprásio, que é esse verde maçã, tá? E a cornalina, que é alaranjada. Mas todos esses são calcedônio, tá? Que é uma derivação de quartzo. Tá? Uma classificação usual bem útil também para falar de minerais, vocês com certeza vão ver isso nos livros, diz respeito à sua composição química e sua densidade. Tá? Então, minerais félsicos, tá? São minerais menos densos, tá? Geralmente representam uma densidade menor do que 2,8 gramas por centímetro cúbico e geralmente são minerais ricos em elementos leves, como silício, oxigênio, alumínio, sódio e potássio. Tá? E são minerais de cor clara. Já os minerais máficos vão ser minerais mais densos, tá? Então vão ter uma densidade maior do que 2,8, tá? E geralmente vão ser minerais que contém ferro e magnésio, tá? Grandes expressões de ferro e magnésio. Uma exceção, tá, dessa classificação é a calcita, tá? Porque a calcita, apesar de ser um mineral claro e ser pobre em ferro e magnésio, tá? A calcita é carbonato de cálcio, tá? Ela tem uma densidade aí que pode chegar até a 297, 3,02. Então, ela é considerada mineral máfico. Tá? Mas quando vocês verem, a rocha é formada essencialmente por mineral félsico. Isso quer dizer que é uma rocha rica em elemento leve e esses minerais são pouco densos. Tá? Quando a gente fala em rocha máfica, a gente já sabe que é uma rocha formada aí, essencialmente por mineral máfico, tá? Que são minerais escuros que contêm muito ferro e magnésio. Na composição de uma rocha, tá, os minerais são divididos em minerais essenciais e minerais acessórios. Os essenciais são aqueles cuja presença e cujo teor, tá, cuja quantidade, são importantes para a classificação, para definir a natureza. Tá? Pela presença desses minerais, eu consigo classificar uma rocha, tá? Dar nome para a rocha. Já os acessórios são aqueles que ocasionalmente eles podem estar presentes e geralmente aparecem em quantidades muito pequenas e que não afetam a classificação. Tá? Então, eles vão aí revelar condições especiais de cristalização, então, às vezes, podem servir para definir uma variedade de rocha. Tá? Então, pegando aí um exemplo aqui, tá? Os minerais essenciais dessas rochas vulcânicas aqui, tá? Deixa eu escrever aqui que eu esqueci. Então, vejam como olhando aqui, né, a olho nu, elas parecem todas muito parecidas. Eu sei que a qualidade da imagem também não está muito boa, mas elas ficam com aquela massa fanítica, mudando aqui um pouquinho da cor. Quando a gente faz a análise micro, a gente identifica clinopiroxênio, olivina e plagioclásio cálcico. Esses aqui são minerais essenciais que me permitem classificar essa rocha como um basalto. Se eu identifico a presença de quartzo e feldspato alcalino, tá, eu identifico essa rocha como um riolito. Tá? Então, é isso que mineral essencial quer dizer. Se não tiver feldspato alcalino, não vai ser um riolito. Se não tiver clinopiroxênio, olivina ou plagioclásio, não vai ser um basalto. Tá? São aqueles minerais que precisam estar presentes. Outros termos também muito utilizados são mineral primário e mineral secundário, tá? São termos geralmente utilizados quando a gente está falando de minerais do solo, tá? Isso porque o solo é um subproduto da desintegração de rocha, tá? Então, a gente tem aqui a rocha em profundidade, tá? Inalterada,
não intemperizada, a gente chama de rocha sã, tá? E aí, conforme a gente vai subindo aqui, né, em direção à superfície, a gente vai tendo a rocha cada vez mais desagregada, seus minerais dissociados, né, desagregados, e aí a formação do solo, até o solo aqui orgânico, né, com a vaquinha, esses micro-organismos. Tá? Mas então, todo esse processo de sair de rocha sã até a formação do solo, vão acontecendo alterações na assembleia mineral, né, dos constituintes originais da rocha. Minerais primários são herdados do material originário, tá? Então são aqueles minerais que praticamente não se alteram, tá? Quando no solo. Geralmente são minerais de rochas magmáticas ou rochas metamórficas, tá? Formados em altas temperaturas e altas pressões e acabam sendo muito resistentes ao intemperismo. Então esses minerais permanecem no perfil do solo sem se modificarem em outros minerais. Há um número relativamente pequeno de minerais primários, que são constituintes aí de rochas ígneas, a partir dos quais vão se originar um número muito grande de minerais secundários. Então, minerais primários são poucos, minerais secundários são muitos, tá? Quartzo, por exemplo, é um mineral primário, tá? Que não se altera. Tá? Ele se mantém quartzo durante toda a vida, todo o perfil do solo, tá? Quartzo, na verdade, é um mineral muito quimicamente estável e fisicamente estável, tá? Quartzo, em temperaturas de superfície, tá? Como a gente está falando de solo, a gente está falando de superfície, de crosta, tá? Ele praticamente não se altera. Por isso que a gente tem esses grandes depósitos de areia quartzosa em praia, tá? Qualquer coisa, você chuta a terra aí, você acha quartzo, tá? Porque quartzo é muito comum e é muito resistente. Agora, alguns outros minerais, né, os secundários, vão ser aqueles que são formados pela desintegração e alteração dos minerais primários por processos intempéricos, tá? Então, a gente vai ter a decomposição parcial ou total de um mineral pré-existente para formar outro, tá? Então, nesse processo existe a formação de novos minerais, tá? Vão ter... Tá? Então, aqui o exemplo que eu trago para vocês é um feldspato, tá? Aqui do granito. Por hidrólise, tá? Ataque aqui do CO2 da atmosfera com água, tá? Pode formar aqui uma chuva ácida, por exemplo, tá? Esse ácido vai reagir com os minerais, tá? Vai botar aí potássio, vai mobilizar potássio, tá? Vai sair potássio e vai formar aqui a caulinita, tá? Que é um argilo mineral. Então, esse argilo mineral é um mineral secundário. Tá? Ele foi formado por reações químicas de um mineral primário aqui no solo. Tá? Qual a relação entre mineral e minério? Tá? Também é algo que geralmente vocês confundem bastante. O termo minério é um termo econômico. Tá? Então, minério é mineral? Minério é mineral. Nem todo mineral vai ser minério. Tá? Minério é um agregado de minerais, tá? Ou seja, ele pode ser um agregado de um mineral, monominerálico, ou pode ser uma rocha, que é rica em determinado elemento químico de interesse, tá? E que seja economicamente e tecnologicamente viável para a extração, tá? Então, ele tem que estar em quantidade, em um modo de ocorrência, que é a extração, né, a retirada desse material, de lucro, tá? Então, a palavra minério está sempre associada a lucro. Então, minerais de minério geralmente vão ser aí metais nativos, né? Ouro, prata, ferro, sulfeto e óxidos, tá? Então, um mineral pode ser minério em determinada região e pode não ser minério em outra região, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma extração de minério de ferro, de hematita, tá? Se eu estou minerando aquela região, tem uma certa quantidade de depósito de hematita, com uma viabilidade econômica, tem a tecnologia disponível para extração e a extração daquele material, a remoção de material estéril, né, que é toda a camada de solo, contratação de pessoal, compra de equipamento, todas as taxas têm que serem pagas pelo governo, já falei contratação de pessoal, as licenças ambientais, recuperação daquela área pós o fim da extração,
Tudo isso tem que se pagar com a retirada desse material, tá? Então, aí ele passa a ser minério. Mas se eu pegar se eu encontrar uma hematita associada pequenininha lá, tipo, a rocha tem 2% de hematita. Ela é um mineral, a hematita ela não vai ser minério, tá? Foquem que minério tem essa questão econômica por trás, tá? E aí aqui eu traço um exemplo para vocês, tá? Geralmente a rocha, né, se for uma rocha, minério, ela vai ser constituída pelo minério, que é um mineral de interesse econômico, tá? Nesse caso aqui é a cassiterita, um óxido de estanho, é o principal minério de estanho, tá? E o quartzo, tá? Então aqui o mineral que não é econômico vai ser chamado de ganga, tá? Então às vezes um mineral é minério e o mesmo mineral pode ser ganga em outra região, em outro depósito, se ele tiver uma quantidade menor, se for muito difícil de extrair, tá? Para formar, tá, um depósito mineral com interesse econômico, que seja extraído, que seja considerado minério, tem condições geológicas muito específicas, tá? Eles são concentrados de maneira suficiente a desenvolver depósito com viabilidade econômica, tá? O estudo de depósito mineral, caracterização dos processos de formação, identificação das condições físico-químicas de formação, estimativa de quantidade, né, se aquilo realmente vai ser lucrativo, entra dentro do escopo de uma área da geologia chamada de geologia econômica. Tá? Não é a mineralogia que faz isso. Mas sem um conhecimento profundo de mineralogia e outros conceitos da geologia, não se consegue fazer esse estudo de geologia econômica. Tá? Só uma curiosidade para vocês. Agora eu encerro esse módulo falando de como dar nomes aos minerais, né? Da onde que vem a nomenclatura mineral. A gente vai ver em aulas futuras, tá, que a classificação de mineral segue uma lógica sistemática bem restrita que leva em conta sua composição química. Agora, nomenclatura de minerais não tem uma regra muito bem específica, tá, e resulta de uma variedade de fontes. É consenso, tá, na língua portuguesa, que o sufixo ita, tá, então que vai no final da rocha, indique mineral e o sufixo ito indique nome de rocha. Então eu trouxe aqui o exemplo para vocês do mineral dolomita, tá? Carbonato de cálcio e magnésio. Se eu tenho uma rocha que é formada essencialmente por dolomita, tá? Geralmente é mais de 75%, tá, do volume da rocha é constituído essencialmente por dolomita, a rocha vai ser chamada de dolomito, tá? Indicando aqui, então, uma rocha formada por dolomita. Tá? Mas é preciso fazer... Opa, tem que apagar aqui. Tá? Uma ressalva de que nem toda palavra terminada em ita é mineral. Tá? O exemplo é a ferro-cimentita, que é uma liga metálica aí de ferro com carbono. Tá? Também é chamada de carboneto de ferro. Tá? Termina em ita, né? Como vocês estão vendo aqui, estão me ouvindo falar. Mas não é um mineral, tá? Como eu falei, ela é uma liga metálica, ela é artificial, tá? Ela não é natural. Então tomem cuidado com isso, não confundam. E alguns minerais, tá, não seguem essa regra, tá? Eles já tinham nomes clássicos, tá, consagrados. Lembrem aí que a gente está falando de coisas que foram nomeadas há milênios, tá? Os primeiros compêndios são aí de 700 anos antes de Cristo, tá? Então a gente está falando aí de coisas, de nomes consagrados e que são aí passados de geração em geração há muito tempo. Tá? Essa regrinha é um pouquinho mais nova. E assim também, eu falei que no português é ita, no inglês é ite. Tá? Mas algumas coisas, né, com quartzo, jade, esmeralda, rubi, mica, turmalina, não terminam em ita e são nomes de minerais. E aí a gente também vai ver que tem algumas outras situações que são admitidas para dar nome ao mineral. Tá? E mineral geralmente tende a ter nome feminino. Tá? Mas há exceções, como eu acabei de falar aqui, do quartzo, do rubi, tá? Que são mais antigos, que são no masculino. Não me perguntem o porquê, não sei. Tá? Minerais podem ser nomeados por localidades, tá? Geralmente é segundo o lugar onde o mineral foi encontrado pela primeira vez, tá? É o locus típicos, que é chamado, tá? Localidade tipo. O exemplo, andaluzita, tá? É um silicato de alumínio, escrita pela primeira vez na região de Andaluzia, na Espanha, por isso andaluzita. Tá? Aqui a gente tem alguns, tá? Não são
raros não, mas eu trouxe aí o Minas Geraisita, tá? Que é um silicato de cálcio, berilo e ítrio. Tá? Foi encontrado pela primeira vez no estado de Minas Gerais, por isso Minas Geraisita. Tá? Para quem aí tem um pouco mais de curiosidade, para quem é geólogo, foi encontrado no Pegmatito de Araguaçu, da mina José Miranda. Podem ser nomeados segundo pessoas, tá? Às vezes conforme seu descobridor ou uma forma de homenagem a terceiros. Tá? Assim, a goetita, que é um hidróxido de ferro, recebeu esse nome em homenagem a Johann Wolfgang von Goethe. Eu não falo alemão, gente, eu não sei se a pronúncia está certa. Tá? Foi um poeta alemão. Tá? Covelita, que é um sulfeto de cobre, em homenagem a Niccolo Covelli, mineralogista. E aqui no Brasil a gente tem a andradita, também é um silicato de cálcio e ferro, em homenagem a José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi aí um naturalista, político, né, e estudioso de mineralogia, tá? Aqui no Brasil. Podem ser nomeados segundo a sua composição química, muitas vezes pelo nome em latim do elemento principal, tá? Então aqui o óxido de cobre, a cuprita, tem esse nome derivado, né, do seu elemento cobre, né, que é cupro. Então, cuprita, cupro. Tá? E podem ter seu nome derivado de acordo com suas propriedades físicas. Tá? Nesse caso, vão ser aí também conceitos usados são derivações gregas. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo da cianita, tá? Um silicato de alumínio, né, que tem aí o seu primeiro... Ela tem dois nomes, na verdade. Tá? A cianita também é chamada de disteno. Os dois nomes são referentes a propriedades físicas, por isso que eu trouxe ela como exemplo. Cianita deriva de ciano, que é azul, que é a cor do mineral. Cianita é sempre azul, um tom lindo de azul. Tá? E disteno é derivado aí ou de stênio, tá? Vocês também podem achar, que significa duas forças. Tá? Isso porque ela tem duas direções de dureza. Tá? Dureza é a resistência ao risco. Né? A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Que eu vou falar das propriedades físicas para vocês. Tá? A gente encerra aqui essa aula. Qualquer dúvida, a gente se encontra terça ou sexta-feira, no horário de aula do encontro síncrono. Tá? Ou então, se não conseguirem, se for alguma coisa que esteja dificultando o avanço de vocês nos conceitos da aula, tá? Conforme vocês forem assistindo, me mandem e-mail. Tem meu e-mail lá no primeiro slide. Ou então deixem a pergunta lá no fórum de discussão do AVA. Tá bom? Até mais!